Graças a Deus, meus queridos, a paz do Senhor a todos. Estamos hoje aqui com mais um vídeo aqui, falando a respeito da segunda carta aqui, não é? Glória a Deus, endereçada aqui à igreja que estava situada na cidade de Esmirna, não é? E o versículo 8 do capítulo 2, ao qual começa já falando, aqui desta igreja diz: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. E o versículo 9 diz: Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Observe que esta igreja aqui, ela recebe aqui um elogio, não é? De Jesus Cristo aqui, falando a respeito de que o Senhor, ele sabia, não é? Das suas perseguições, não é? E da pobreza, mas que esta igreja era uma igreja rica. E esta igreja, ela não sofre nenhuma repreensão do Senhor, não é? E a única ação, a única atitude que esta igreja aqui, que estava situada na cidade de Esmirna, era que esta igreja não deveria temer, não é? As perseguições, ao sofrimento aqui, mas que essa igreja deveria se manter fiel ao Senhor Jesus Cristo. E esta cidade chamada de Esmirna, ao qual esta igreja estava ali situada, não é? Ela ficava aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Éfeso, não é? E seu apelido era Porto da Ásia, por quê? Porque ela tinha uma excelente baía no mar Egeu. Mas esta igreja aqui, a igreja desta cidade em Esmirna, esta igreja, ela lutava contra duas forças hostis, que era uma população judaica, que se opunhava aqui fortemente, glória a Deus, ao cristianismo. E também uma população não judaica, não é? Que era leal a Roma. E que também apoiava aqui o culto ao imperador, em um ambiente como este, que esta igreja, ela se encontrava, aleluia, a perseguição e o sofrimento aqui era inevitável. Se observarmos o versículo 9 e o versículo 10, vai dizer: Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada tem mais das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei coroa da vida. Glória a Deus para todo sempre. A perseguição escrita aqui, não é? Vem de Satanás e não de Deus. Se observarmos que o príncipe dos demônios, não é? Satanás, ele leva aqui os crentes a serem lançados nas prisões, não é? E até mortos, mas estes crentes desta igreja aqui, aleluia, não precisavam temer a morte, porque a morte aqui desses cristãos resultaria aqui no recebimento da coroa da vida, não é? Ao qual está escrito aqui, quando diz lá no final do versículo 10, diz: Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, esses cristãos, eles não deveriam temer, aleluia, porque a morte, aleluia, resultaria aqui em coroa de vida. O diabo, ele pode até atingir o seu corpo terreno, não é? Mas não poderá causar-lhe nenhum dano espiritual em sua vida, na minha vida. A expressão ao qual o Senhor, ele fala aqui no versículo 9, que diz que eles não são
judeus, não é? Se dizem ser judeu e não são, mas são sinagogas de Satanás. Esta expressão, sinagoga de Satanás, refere-se aqui aos judeus que estavam servindo aos propósitos de Satanás, não é? Quando eles se reuniam ali para adorar. E 10 dias, a qual fala aqui, quando ele diz, aleluia, nada das coisas que há de nada tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que seja tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. 10 dias aqui significa que, embora intensa, não é? A perseguição, ela seria relativamente curta. Por quê? Porque ela teria um início, ou seja, ela teria um começo, mas também ela teria aqui um final definitivo, porque Deus, ele iria agora, teria o completo controle da situação, não que aquela situação, que aquela igreja estava passando diante da perseguição ali, diante das prisões, não que Deus, ele não estivesse ali sobre o controle, porque nada tinha fugido do controle de Deus, mas Deus, ele permitiu para que depois ele tivesse a total, aleluia, o total controle daquela situação. O versículo 9 diz, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. O versículo 11 diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Observe que a dor é parte da vida e aquela igreja estava enfrentando dores ali. Mas nunca é fácil suportar as dores, ou seja, nunca é fácil suportá-las, embora ela seja parte de nossa vida. Eu observo aqui que não importa qual seja a causa, aleluia, das perseguições, não é? Jesus, ele elogiou a igreja em Esmirna por sua fé durante o sofrimento, não é? Em seguida, Jesus agora encorajou ali os crentes, dizendo que não deveriam temer aqui o futuro. Mas há uma observação aqui. Eles não deveriam temer se eles permanecessem fiéis. Não é verdade? Se você está passando aí, meu amigo, minha amiga, por tempos difíceis aí, não permita que este sofrimento aí, aleluia, que esta tempestade te afaste de Deus. Em vez disso, deixe que as dificuldades, elas venham a aumentar a sua fidelidade. Confie em Deus e lembre-se de sua recompensa celestial, que está escrita no mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 22, o versículo 12 e o 14, que diz assim, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. O 14 diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Há galardão para mim e há galardão para você. E o que nos espera, aleluia, é árvore da vida, é cidade celestial. E entraremos nesta cidade pelas portas, aleluia, da cidade. O versículo 10 diz, nada tem mais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esmirna era uma cidade famosa por seus jogos atléticos, não é?
E a coroação era feita com louros de vitória, um troféu concedido ao campeão que vencia os jogos ali, não é? Se formos fiéis a Cristo, a sua palavra, receberemos também o prêmio da vitória, não é verdade? A vida eterna. Tiago, no capítulo 1 e o versículo 12, ele vai dizer a seguinte expressão, Tiago 1 e 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, a galardão, não é? Jesus Cristo, ele nos promete, e a mensagem aqui, endereçada à igreja em Esmirna, ela consistia aqui em que os crentes, eles permanecessem fiéis durante as provações, porque Deus estava no controle de tudo e eles poderiam confiar nas promessas do Senhor, não é? Glória a Deus. Jesus, ele nunca disse para os crentes, aleluia, e para cada um de nós, que se formos fiéis a Ele, aleluia, jamais teríamos problemas, sofrimento ou perseguição, não. Na verdade, devemos ser fiéis a Ele durante aqui nossos sofrimentos. Somente assim nós poderemos aqui mostrar, aleluia, que a nossa fé ela está genuinamente baseada nos ensinamentos de Cristo, não é? Permaneceremos fiéis se conservarmos aqui o nosso olhar, se ficarmos com o nosso olhar fitos aqui em Cristo e naquilo que Ele nos promete para este momento que estamos vivendo e também para um momento futuro. Glória a Deus para todo sempre. No livro de 2 Timóteo, glória a Deus, no capítulo 4 e o versículo 8, o apóstolo Paulo, ele escrevendo aqui, esta segunda carta aqui, o versículo 8 do capítulo 4 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então, se você está esperando, aleluia, a volta de Cristo, a sua vinda, se você ama verdadeiramente a vinda de Cristo, aleluia, a coroa de vida, aleluia, para você, aleluia, glória a Deus, preparada, não é? Aleluia. O versículo 11, para concluir, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Tanto os crentes como também os incrédulos, eles experimentam a morte física, não é? Natural que o homem ele nasça e venha também a morrer fisicamente. Todas as pessoas, elas serão ressuscitadas naquele grande dia, mas os crentes em Cristo Jesus, não é? Eles ressuscitarão para a vida eterna com Deus. Enquanto os incrédulos, aqueles que não creem, não é? No Filho de Deus, no unigênito, aleluia, glória a Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, eles serão punidos aqui, como diz as Escrituras, com, aleluia, a segunda morte. E que segunda morte é essa? É a eterna separação de Deus, não é? Observamos aqui no capítulo 20, ainda no livro de Apocalipse, do Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, nós vamos ver que a Bíblia ela vai dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Então, tem respaldo bíblico aqui, aleluia, glória a Deus, para esta afirmativa. No versículo de número 8, nós vamos ver também do capítulo 21 que diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores,
e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Observamos também no capítulo 22 e o versículo 15, vai dizer: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Então, que nesta tarde, aleluia, Deus, Ele venha nos ajudar para que possamos continuar firmes e fazer como esta igreja que estava aqui nesta cidade de Esmirna, não é? Glória a Deus, ao qual sofreu aqui as perseguições, aleluia, e o Senhor não teve repreensão nenhuma contra esta igreja, aleluia, que venhamos tomar também a ação que esta igreja ela tomou também de não temer as perseguições, as aflições, mas que permaneceu fiel a Cristo. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu sou o capelão irmão Jonas Santos, não é? E até o próximo vídeo. Fiquem na paz.